Começando com o estado de saúde do presidente Lula, que teve alta depois de ficar internado por uma semana no Hospital Sírio-Libanês. Repórter Maju Arruda Leite, bom dia. Oi, Pedro, Silvânia, um bom dia a vocês, uma boa semana ouvinte do Pulo do Gato. O presidente Lula pretende retornar em breve à rotina normal de trabalho, isso na próxima quinta-feira. O presidente continua aqui em São Paulo, porque na quinta-feira ele vai realizar uma nova tomografia de controle. Neste momento, ele está na casa dele, em Alto de Pinheiros, na zona oeste da cidade de São Paulo, da onde a gente fala ao vivo. Por aqui, a movimentação é bem tranquila, apenas a imprensa, gradis foram colocados aqui em frente à casa do presidente, para que os jornalistas pudessem ficar aqui aguardando qualquer nova informação em relação ao estado de saúde do presidente Lula, que depois de 6 dias internados, recebeu alta hospitalar na manhã deste domingo. Uma volta para Brasília vai depender do resultado desse exame de imagem. Então, essa tomografia deve indicar se Lula vai estar liberado para voltar a Brasília e também às funções. Ontem, logo depois de receber uma alta hospitalar, o presidente apareceu de surpresa na entrevista coletiva dos médicos que acompanham o quadro clínico dele, e o presidente se emocionou ao falar sobre a gravidade do que aconteceu. Os companheiros aqui de São Paulo viram a tomografia que foi feita em tempo real para eles ficaram assustados e pediram para mim vir urgente para São Paulo. Então, como eu achava que eu estava curado, eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco assustado pelo volume de crescimento da quantidade de líquido na minha cabeça. Eu fiquei preocupado. E com a urgência que eles pediram para me vir para cá, nós decidimos vir rápido. Eu só fui tomar ciência da gravidade do que aconteceu comigo depois da cirurgia. O presidente Lula deu mais detalhes de como ele começou a sentir esse mal-estar. Começou no domingo, no dia 8 de dezembro, depois de passar o dia na Granja do Torto, em Brasília. Inicialmente, ele contou que sentiu apenas uma dor de cabeça e achou que isso estava ligado ao fato dele ter ficado no sol e na piscina, mas na segunda-feira ele acordou ainda pior e começou a sentir uma moleza e os passos também mais lentos. No fim da tarde, ele pediu um atendimento à coordenadora médica da presidência, Ana Helena Germóglio, e agora, depois de passar por uma cirurgia para drenar esse hematoma intracraniano e também pela embolização de uma artéria, Lula diz que está bem e tranquilo. Agora, por causa da saúde, ele diz que mudou os planos em relação ao período de festas, vai passar o Ano Novo e também o Natal em casa, mas ainda precisa definir muitas coisas até o fim do ano, inclusive citou o Natal que ele passa todo ano aqui em São Paulo com os recicláveis e também a reunião ministerial que ele ainda precisa fazer com todos os seus ministros. Os cuidados intensivos com a saúde do presidente vão continuar por pelo menos mais 15 dias, já o operatório vai durar 1 mês. E o Roberto Calil, filho, coordenador da equipe médica do petista, explicou quais são os próximos passos desse acompanhamento médico. Na quinta-feira ele vai ser reavaliado com a tomografia e, se tudo estiver bem, ele poderá ir para Brasília. Pode ter atividades normais do ponto de vista do cargo dele. Fazer reunião, despachar, se reunir com os ministros, o que ele quiser. Só restrição ao exercício físico. Que até nós estamos bem claro, o presidente gosta de fazer exercício físico, faz todo dia, mas agora não é nem caminhar, passear. Foi o termo que nós usamos para ele. Bom, ele também está impedido por tempo indeterminado de fazer viagens internacionais, lembrando então que Lula estava internado desde a madrugada da última terça-feira, quando foi submetido então a uma cirurgia de emergência para drenar uma hemorragia no cérebro, e esse sangramento foi uma consequência de um acidente doméstico sofrido por Lula em 19 de outubro, quando o presidente caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, e ele vai seguir aqui por São Paulo por pelo menos até quinta-feira, quando realiza uma nova tomografia. Volto com vocês. Obrigada, Maju Arruda Leite. O presidente Lula afirma que o general Walter Braga Neto tem todo o direito de presunção da inocência, mas se for confirmada a participação dele em uma tentativa de golpe de Estado, deverá ser punido severamente. Braga Neto segue detido no Rio de Janeiro. A expectativa é que ele seja interrogado nos próximos dias. Para Lula, não é possível admitir alguém tramando a morte de um presidente da República. Eu acho que ele tem todo o direito à presunção de inocência. O que eu não tive, eu quero que eles tenham. Todo o direito e todo o respeito para que a lei seja cumprida. Mas se esses caras
fizeram o que tentaram fazer, eles terão que ser punidos severamente. Não é possível a gente admitir que num país generoso como o Brasil, a gente tenha gente de alta graduação militar tramando a morte de um presidente da República, tramando a morte do seu vice e tramando a morte de um juiz que era presidente da Suprema Corte Eleitoral. Governador de São Paulo confirma que vai concorrer